Josivan Nascimento, conhecido como Mestre Tuxê, grupo de capoeira Carcará. Comecei a capoeira, tinha 10 anos de idade, no Rio de Janeiro, com o mestre Jimmy. Começamos desde o início com o grupo Carcará. Hoje eu tenho 54 anos, continuo com o mesmo mestre, Tive umas passagens em outros grupos, mas o importante é que a gente continuou fiel ao nosso grupo, Grupo de Capoeira Carcará. A capoeira de Araruama, ela começou a difundir a sua história, mas não foi comigo, Teve na época uma pessoa que eu conheci, inclusive o Altair, que é avô do meu filho, fez capoeira com esse mestre chamado Mestre Sereno, que era um mestre muito conhecido e um mestre muito bom, atencioso. Fizemos bastante reuniões, bate-papo, e ele passou muitas histórias da capoeira, como ele viveu na região, dando aula de capoeira. Na morte dele, eu e o mestre Chico, que também conheci o mestre Sereno, a gente teve o prazer de tocar o berimbau, o toque de una, quando ele faleceu. Muita gente da parte do esporte foi lá para dar, como diz, o adeus para ele, porque ele era uma pessoa muito conhecida e simplesmente ele fez da vida dele ali o que ele fazia de melhor, que era fazer amigos, e ele fez muito amigo lá. Quando eu cheguei aqui na região, praticamente eu fui para Iguaba, Vim passar um carnaval exatamente com meus 17 anos. E aí conheci a região dos lagos, Iguaba, Iguabinha, Araruama. E logo depois, nos meus 20 anos, eu comecei a dar aula de capoeira em Araruama. Através, como cheguei realmente na capoeira em Araruama. Tinha uma academia próxima à delegacia 118DP que chamava Água Viva. Quem dava aula lá na época era Mestre Gato, conhecido aqui, Derli. Então ele me apresentou a região toda, por ele eu conheci bastante Araruama e conheci o Batista, que era antigamente responsável pela Academia do Café Mataruna. E nesse período eu consegui, na Academia do Café Mataruna, uns dias para dar aula de capoeira. E praticamente ali eu comecei a plantar a raiz ali do grupo Capoeira Carcará em Araruama. Então eu tive ali muitos alunos, tive muitos convidados, Esses convidados também de outros municípios vinham visitar a gente e ali a gente fazia uma roda, geralmente era aos sábados ou geralmente aos domingos, a gente escolhia quando dava para todos. E eu iniciei ali no Café Mataruna aproximadamente com meus 22 anos. No decorrer desse tempo, passando esses 2 anos, eu já tinha bastante aluno, Bastante aluno conhecido na cidade. E eu expandi meu serviço, eu expandi meu trabalho com a capoeira, porque quando eu cheguei aqui eu só trabalhava com capoeira. E aí eu expandi para colégios, eu tive muitos alunos que hoje, uns pararam, outros continuaram. E assim, a capoeira, ela começou a ter um certo espaço. A praça, na época não existia a Praça Menino João Hélio, era só a Praça Antônio Raposo. E ali a gente começou a fazer a nossa roda de capoeira, nossos batizados. E
eu comecei a expandir, como eu falei, nas escolas, começamos a fazer também eventos nas escolas. Um certo espaço dentro da área política, dentro da área social, que tudo que se falava de capoeira, quando tinha evento, quando tinha qualquer show, éramos chamados para poder fazer a apresentação. A gente começou a ter umas tradicionais rodas. Como eram essas tradicionais rodas? Tapete de sal. Tapete de sal era um evento muito tradicional aqui na cidade. Ele ainda continua tendo, né, essa tradição. E aí a gente começou a fazer uma roda de capoeira, mas foi muito engraçado que a gente começou primeiro se escondendo da chuva. E nesse dia choveu muito, então tinha uma marquesa que chamava Aramóveis, né? E nessa marquesa a gente viu lá que estava todo mundo junto e vamos pegar o berimbau, vamos pegar o tabaco, vamos fazer uma roda de capoeira até a chuva passar. E aí o lugar ficou conhecido como a Roda do Aramóveis. E aonde ficou marcado, né, dentro de Araruama, o encontro, a Roda de Capoeira, ficou marcado justamente ali na Aramóveis, né, que era a Roda de Capoeira da Aramóveis. Era Aramóveis e Arrastão junto. Então, nesse decorrer de tempo, né, eu tive uns problemas físicos, problemas de saúde, eu tive que parar um pouco com a capoeira. Mas, graças a Deus, eu tive muitos alunos que mantiveram a capoeira e também foi, né, criado outros grupos de capoeira devido a ter expandido a história da capoeira. E quando foi criado outros grupos de capoeira, praticamente todos já tinham feito capoeira comigo. Mas eu fiquei muito satisfeito de saber que eu plantei no coração de cada um essa semente desse esporte capoeira na cidade de Araruama. Vamos falar um pouco da roda do pequeno anfiteatro que tinha próximo do quiosque do Gilson, no centro da praça. Era chamado, foi uma praça antiga, né? Que na época o pessoal, antes de reformar, tinha esse anfiteatrozinho ali. E ali eu fazia uma roda de capoeira, que era a roda de final, depois que eu fazia o batizado. Então a gente fazia aquela roda por quê? Porque era o momento que meu mestre vinha trazendo alguns alunos e a gente fazia nosso batizado de capoeira. E para finalizar, a gente fazia a roda no centro. Inclusive foi bem antes do que essa roda do arrastão, né? Só lembrando agora. E ali a gente programava que ali aquela roda era uma vez no ano, na época do batizado, que a gente finalizava o batizado ali, nesse anfiteatrozinho ali, próximo do quiosque de 1994, 1995. Vou falar agora um pouco dos mestres, né? Porque eu contei algumas histórias da capoeira na região, mas aqui nessas rodas que a gente fazia aqui, né, conforme falei do próprio mestre Sereno, a gente teve aqui vários outros mestres, né? A gente teve o mestre 15, que era uma pessoa que jogava muita capoeira, pessoa respeitada dentro do meio da capoeira. Mestre Ventania, também um mestre muito, mas muito respeitado dentro da capoeira dessa época. Mestre Pingo, né, que era de Cabo Frio. E aí tinha um cara aqui que era um cara muito bom da época, que era chamado Mestre Borracha. O cara foi um dos caras assim que eu vi nessa década de 90, o cara que saltava demais, o cara que fazia, né, a sua acrobacia
da melhor forma possível. Eu lembro que a gente esticava cordel, levantando o braço, o cara pulava por cima. E hoje ele está na Europa fazendo o seu trabalho de capoeira, mas começou aqui na cidade, né? Começou na nossa cidade, com a capoeira aqui em Araruama, com a gente, entendeu? Então, eu finalizo dizendo o seguinte: fico muito feliz de participar e de ter dado pelo menos um pouquinho, né, de ter feito parte desse documentário, parte dessa história, e somente agradecer.